Então, meus irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, rogando a Ele que derrame sobre todos nós as suas bênçãos, a sua paz, o seu amor, para que possamos nos fortalecermos, para que possamos adquirir confiança, paz, serenidade, para que nossa continuidade aqui na Terra seja branda, seja pacífica, seja humilde e que seja também vitoriosa. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, né? Que sejamos sempre pessoas animadas e vencedoras na nossa caminhada pela vida. Então, o tema solicitado do nosso estudo é esse. É o capítulo 21 do livro Instruções Psicofônicas, intitulado Oração Ditada pelo Espírito Emmanuel. Né? É uma lição emblemática porque ela é muito marcante nas nossas vidas e na vida da nossa casa espírita. Ela vai... Né? Pode passar. A nossa casa, ela foi fundada, o Grupo Espírita, o MEI-MEI, foi fundado em 31 de julho de 1952. Portanto, então, no final do ano, no final do mês agora, estará completando 70 anos. Então, foi fundado com um objetivo. Nos meados de 51, Chico sempre falava para o grupo lá que precisava criar uma casa com o propósito de atendimento às desobsessões, a espíritos obsessores, aqueles espíritos sofredores, né? Porque lá no Luiz Gonzaga, apesar de ter um trabalho intenso lá não comportava esse tipo de trabalho. Então, esse trabalho era feito na casa do José Xavier, irmão do Chico, mas com o falecimento dele, com o desencarne dele, esse trabalho ficou 13 anos paralisado. E Chico sempre falava, nós precisamos criar, os amigos espirituais solicitam que a gente crie um grupo com esse objetivo. E ele falava para Arnaldo, você vai dirigir esse grupo. E Arnaldo ficava um pé atrás, puxa vida, né? Eu não tenho muita experiência, não tenho muita... Mas, então, de insistir, então, em 1952, 31 de julho de 1952, começaram as reuniões mediúnicas, lá na antiga sede do Luiz Gonzaga. Então, essas reuniões aconteciam lá e elas tinham um propósito. 2 horas de duração, os 15 primeiros minutos eram de leitura, prece e algum aconselhamento dos espíritos superiores, dos mentores. Depois, 90 minutos de trabalho intensivo sobre desobsessão, sobre assistência aos irmãos desencarnados. E os 15 minutos finais do trabalho, um mentor ou um ex-assistido. Então, cada um trazia sua mensagem, seu contexto, seu tema, e aquilo, né, ficava perdido. Então, podia ter um taquígrafo aqui e ouvindo e escrevendo isso. E um dia, comentando com o Carlos Pastorino falou, opa, eu tenho uma gravadora, tem um modelo dele ali dentro, eu vou doar. Então, Arnaldo cita como empréstimo, mas foi uma doação. Então, a partir do dia 11 de março de 1954, começaram as gravações das mensagens finais. E a primeira mensagem gravada foi do Dr. Bezerra de Menezes. Interessante, cantou a música do Dr. Bezerra de Menezes, o hino do Dr. Bezerra de Menezes. Então, homenagem a esse nosso baluarte do Espiritismo, que é realmente um modelo, um foco nosso dentro da doutrina espírita, do Dr. Bezerra de Menezes. E daí para cá, as reuniões começaram a ser gravadas. Pode passar. Então, aqui nós temos alguns dos nossos, né, companheiros de jornada aqui. Então, o trabalho foram designados, assim, como orientador espiritual do trabalho, a espiritualidade designou Bem-Mei, que ela fosse a orientadora, a mentora dos trabalhos aqui na casa. Então, nós temos, né, um grande prazer de estarmos aqui dirigidos pela querida Meimei, pela Irma de Castro Rocha, conhecida, né, como Meimei no meio espírita. Pode passar. Então, aqui é só o livro Instruções Psicofônicas, ele foi editado, primeira edição, 15 mil exemplares, em 1956. Pode passar. Então, aqui está. A primeira é a mensagem número 21, chamada Oração. Seu Arnaldo Rocha faz esse comentário.
Na noite de 29 de julho de 1954, foi para nós de gratidão e júbilo. Antevéspera do segundo aniversário de nossa fundação, foi a escolhida para a inauguração da sede definitiva do nosso grupo em Pedro Leopoldo. Então, a sede do Grupo Meimei foi inaugurada no dia 29 de julho de 1954, ou seja, 2 anos depois da fundação do grupo. Então, nesse período, foi um período de construção, de elevação, de construir casa, de construir a sede. Tinha um grupo chamado Sheila, não tinha? Eu lembro do seu Zeca Machado falando que frequentava o Sheila aqui. Instalados, então, em nossa casa simples, entregamos-nos a alegria íntima através do serviço habitual, sem qualquer manifestação festiva de ordem exterior. Então, não teve aquela festa de inauguração com banda de música, com cortar fitinha, não tinha nada disso. Já começou com o trabalho. Ao termo de nossas tarefas, Emanuel, nosso benfeitor, de sempre ocupou os recursos psicofônicos do médium e pronunciou a presente oração de agradecimento que acompanhamos com toda a alma. Então, nós vamos estudar, nós vamos preparar, nós vamos assim, concentrar nessa fala de Emmanuel. Então, a mensagem dele foi dividida em 2 partes. A primeira parte, ele estava reportando-se a Jesus, ele estava dirigindo-se a Jesus. Então, ele falou: Senhor Jesus, vimos de longe para agradecer-te a bondade, viajantes no tempo, procedemos de Tebas, da Babilônia, de Heliópolis, de Atenas, de Esparta, de Roma. Tantas vezes respiramos na grandeza terrestre. Petrificados na ilusão, povoamos palácios de orgulho, castelos de soberbas, casas solarengas da vaidade e dominamos cruelmente os fracos, desconhecendo a bênção do amor. Emmanuel falando aqui que é o viajante do tempo. Nós também somos viajantes do tempo. Só que nós, hoje, como encarnado aqui, nós não temos noção do que fomos, de onde moramos, o que trazemos, o que conquistamos, o que destruímos, né? Em que planícies verdejantes andamos, que desertos pisamos. Então, nós não sabemos. Nós olhamos para trás, como encarnados, nós não conseguimos perceber o nosso passado. Mas talvez tivemos isso também. Petrificados na ilusão, povoamos palácios de orgulho, castelos de soberbas, né? Casas solarengas da vaidade e dominamos cruelmente os fracos, né? Desconhecendo a bênção do amor. Então, às vezes, nós passamos por todo esse caminho. Será se aprendemos? Será se conquistamos alguns valores? Né? E ele continua: reunidos aqui hoje em nosso pouso de fraternidade e oração, rogamos-te força para converter a existência em colaboração contigo. Olha, a mudança de atitude, não é? Nós precisamos ter coragem para mudar. É necessário que a gente mude. Então, é necessário que a gente tenha humildade para mudar. Porque se não tiver humildade para mudar, nós não mudamos no nosso interior. Né? Porque nós, às vezes, achamos que estamos prontos, que somos bons, não precisamos de nada. Na verdade, nós temos que reconstruir os nossos valores, porque muitos dos nossos valores não têm valor nenhum. Aquilo que a gente acha que é valor, não tem valor nenhum. São coisas que ficaram no passado, na soberba, na suntuosidade, né? E não tem valor hoje, né? Nós que temos guerreado e feridos a outrem, implorando-te agora recursos para guerrear as nossas fraquezas. Olha a mudança de postura. Eu era um guerreiro, eu perseguia, eu era poderoso. Agora não. Agora eu quero vencer a mim mesmo, quero guerrear comigo mesmo. Quero vencer as minhas dificuldades. Quero vencer os meus defeitos, os meus vícios, a minha ignorância. Olha qual a postura nossa. Esse também é um convite para todos nós, para a gente repensar a nossa vida, né? Para a gente recomeçar, se for necessário, e ter condição e humildade para mudar. Fé, esperança, amor no coração, isso tudo é necessário para a gente mudar. Porque se eu ficar na soberba, achando que eu estou pronto, que eu sou bom, então eu não tenho onde me consertar. Então eu tenho que reconhecer que eu sou falido, que eu sou fracassado, que eu fracassei porque fiz escolhas
terríveis no passado, né? Ajuda-nos a regenerar o coração pela tua doutrina de luz para que estejamos conscientes do nosso mandato. Ou seja, mais uma postura de humildade. Está pedindo ajuda. E para a gente pedir ajuda, nós temos que sentir que nós somos necessitados. E quem não acha que é necessitado, ele não pede ajuda. Ele oferece para ajudar os outros, né? Então, quando a gente acha que quando nós caímos em si, achamos que somos necessitados, nós aí abrimos o coração. Nós estendemos a mão, nós abrimos os braços, porque nós queremos consolo, nós queremos amparo, nós queremos auxílio, né? Para isso, porém, Senhor, faz do pequeninos, simples e humildes. Ou seja, nós temos que mudar a nossa postura. Nós temos que encontrar, né, os nossos defeitos e trabalhar para melhorá-los, para vencê-los, para superar. Porque, igual já falamos, se a gente achar que é pronto, que eu não tenho defeito, que eu, né, não preciso de nada, que é a humildade que nos faz enxergar como de fato nós somos. Quem somos nós? Quem sou eu? Né? Então é coisa para a gente pensar, quem sou eu? Eu sou essa estampa que eu olho no espelho e me vejo? Ou eu sou um ser espiritual, portador de muitas dificuldades, de muitos valores também, de muitas experiências, de muitas vivências, às vezes não produtivas, não agradáveis a Deus, né? Então, nós temos que parar para pensar de vez em quando, para a gente fazer uma avaliação de nós mesmos na nossa caminhada pela vida. Oleiro divino, toma em tuas mãos o barro de nossas possibilidades singelas e plasma a nossa individualidade nova ao calor de tua inspiração, para que, como a fonte, possamos estender sem alarde os dons de tua misericórdia, na gleba de ação em que nos convidas a ser. Mais uma vez, implorando ao Mestre Jesus, nós temos que recorrer a uma fonte que nos dá condição de nos ajudar. Então, hoje, nós temos Jesus, é o nosso modelo, é o nosso guia. Nós todos confiamos em Jesus, não confiamos? Mais do que isso, ele nos diz, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos ajudarei. Então, por que às vezes nós ficamos parados, falamos, ô Jesus, vem cá me ajudar. Ô Jesus, abre seus braços para mim. Nós é que temos que ir a ele. Nós é que nós todos sabemos. Mas por que nós insistimos ainda em negar isso? Por que nós temos o coração endurecido ainda em relação a Jesus? Porque nós queremos que... porque nós, às vezes, temos aquela cultura, aquela ideia, Jesus morreu para nos salvar, eu estou salvo. Não estou. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me edificar como ser humano, como ser espiritual, para eu encontrar o meu caminho, né? Em tuas mãos estaremos relegados às nossas próprias deficiências, sem temor, peregrinaremos abandonados à miséria de nós mesmos. Então, nós temos que acreditar nisso. Nós estamos, né? Jesus nos acolhe, Jesus nos ampara. Nós temos que sentir isso, amparado, porque às vezes nós pedimos, nem esperamos a resposta, né? Mestre, cujos ouvidos vigilantes escutam no grande silêncio e cujo coração pulsa invariável com todas as necessidades e esperanças, dores e alegrias da terra, nós te agradecemos pelo muito que nos tem dado e ainda uma vez suplicamos-te acréscimo de força para que não estejamos distraídos. Ou seja, nós não podemos perder o foco. Não podemos perder o foco. Senhor, cumpra-se em nós a tua vontade, que a nossa vida seja, enfim, colocada a teu serviço, agora e sempre. Né? Que a nossa vida seja colocada a teu serviço. Nós colocamos a nossa vida a serviço do Cristo? Às vezes não tem nem tempo, às vezes não tem tempo para rezar, não tem tempo para ir a centro espírita, não tem tempo para ir à igreja, porque eu estou muito atarefado. Mas nós, se a gente quiser, a gente cria o tempo. Nós temos condições para isso, né? Então, depois dessa fala,
fala de Emanuel dirigindo a Jesus, houve um silêncio, né? Um intervalo na comunicação. Em seguida, modificou a inflexão de voz, como se estivesse retirando o próprio sentimento da invocação a Jesus para entrar em familiaridade com os trabalhadores da casa. Então, agora, Emanuel está dirigindo para os médiuns. Eram 20 médiuns que trabalhavam aqui na casa. 10 médiuns de psicofonia e 10 outros médiuns de sustentação, de dialogadores, para que o trabalho não faltasse. Então, Emanuel dirigindo para eles, no dia 29 de julho de 1954, na inauguração da nossa casa aqui, né? E a vós, meus amigos, com quem misturamos nossas lágrimas de regozijo e reconhecimento, dirigimos também nosso apelo. Achamos-nos em nova casa de trabalho, ou seja, né, nós temos novas oportunidades de trabalho, nós estamos tendo novas chances de encontrar conosco mesmo, no trabalho, na nossa edificação espiritual, no nosso crescimento como ser humano, né? Quantas vezes temos visto no curso dos milênios colunas aparentemente gloriosas transubstanciadas em pó, albergando ilusões que nos arremessam ao charco das ondas inferiores? Quantos templos suntuosos deixaram de existir? O templo de Salomão mesmo, Israel, foi um, né? Virou pó, não sobrou pedra sobre pedra. Então, o que foi feito? Uma casa simples. Dentro de uma simplicidade, construindo um trabalho de valor, um trabalho que a gente não consegue mensurar a grandeza desse trabalho que é feito aqui. E até hoje é feito esse trabalho aqui na casa, de atendimento a irmãos em sofrimento. Quem participa dos trabalhos sabe quantos irmãos nós já acolhemos aqui em sofrimento. Quantos irmãos chegam aqui na condição de vingadores, de perseguidores, saem daqui conscientes de que a vida não é vingança, que a vida não é perseguição, que a vida é amar uns aos outros. Essa casa plantou essa semente, né? Nós que temos caminhado sobre os nossos próprios ídolos mortos, na insignificância da nossa condição de hoje, atendemos para a magnitude das nossas obrigações, aprendendo, por fim, a humildade para não trairmos a confiança recebida. Mudança de conduta, mudança de atitude, né? Cesse para sempre em nós a impulsividade e a crítica, o egoísmo e a crueldade, para que toda a nossa grandeza terrena do pretérito foi bem miserável, restando-nos tão somente a felicidade de estender mãos fervorosas ao Mestre Divino para que ele nos ampare e renove, né? Então, a grandeza do passado, ela era alimentada por egoísmo, por vaidade. Quem lê esses livros históricos vê isso. Cambises, né? Outros tantos reis poderosos, como que eles usavam o poder para alimentar suas grandezas. Como ser humano, não tinha poder nenhum, mas como rei, como mandante, ele tinha. Num trabalho simples para que a gente pudesse crescer. Nós não nascemos prontos, nós somos seres em construção. Até hoje, por mais que eu fale que eu sou grande, eu sou apenas um alicerce, às vezes. Preciso construir tijolo com tijolo para que um dia eu possa me mostrar que eu venci. Não pela suntuosidade, mas pela grandeza de alma. Os grandes homens que a gente encontra na Terra, eles não são orgulhosos, eles não são vaidosos, eles são trabalhadores, eles amam uns aos outros, ele abre o coração para o outro, ele não fecha o coração. E conforme muita gente vem por aí, as pessoas fechando o coração para as outras pessoas, porque a grandeza humana, essa grandeza aparente, esse túmulo caiado, às vezes é isso. Você fecha o coração, mas a grandeza de alma faz com que você abra o coração para os outros, né?
Prevaleça, então, em nós a compreensão fraternal cada vez mais ampla, que o amor do Cristo nos governe os autos de cada dia através da bondade e da paciência incessante. Convosco temos aprendido a alegria de confiar e servir, e nas horas escuras ou claras, agradável ou difícil, temos sido ao vosso lado, não o orientador que nunca fomos, mas sim o companheiro, o irmão que podemos ser. Olha, Emmanuel, na sua grandeza, eu não sou orientador, eu sou um irmão, nós estamos caminhando junto, nós estamos de mãos dadas, nós estamos aqui para vencer a nós mesmos, todos nós. Você vê, na grandeza dele, a humildade que ele está demonstrando aí. Então, se ele chegasse e falasse, eu sou Emmanuel, eu mando, todo mundo tem que me obedecer, será que o grupo teria persistido? Né? Nessa posição, estaremos em vossa companhia, cultivando o ideal de nossa transformação em Cristo. Ou seja, para enxergar essa condição, nós tivemos que nos modelar, vencer o orgulho, a vaidade, a grandeza, o poder, né? E tantos outros valores que não têm valor nenhum, mas que a gente valoriza muito e acha que nos faz grande, é a estampa. Então, para ir, nós temos que nos transformar. Para a gente ser grande na Terra, olha bem Jesus. Jesus foi grande, ele era um espírito grandioso. Ele se fez pequeno para encarnar entre nós, para que a gente crescesse, para que nós fôssemos grandes perante a cada um de nós. Aprendamos, enfim, a dar de nós mesmos uma esperança e boa vontade, trabalho e suor, tudo aquilo que constitui nossa própria vida, a benefício dos outros, para entrarmos na posse da vida abundante, reservada aos que se rendem à cooperação com a providência divina. Então, para sermos colaboradores da providência divina, nós temos que trabalhar, nós temos que ter boa vontade, nós temos que suar, nós temos que arregaçar as mangas, nós temos que acreditar, nós temos que pôr a mão na massa, né? Senão a gente não sai do lugar. Partilhamos, nos apresse nesse momento, não apenas aqueles que nos constituíram associados de nossa presente tarefa espiritual, mas também velhos amigos, dentre os quais avultam sacerdotes, guerreiros, juízes, legisladores, legionários, combatentes, intérpretes das leis humanas, inúmeras almas queridas que em outro tempo, vitimadas pelos próprios enganos, desceram conosco de espinhadeiros da luta expiatória. Ou seja, já está ampliando o pedido, o amparo, para todos aqueles que ficaram perdidos no caminho, todos aqueles que às vezes estão lutando ainda, né? Estão querendo, estão alimentando aquela ilusão do poder, da sede, ou da raiva, da vingança, de guerrear. Okay, a Manuel está pedindo que esses também sejam, né, atingidos pela misericórdia de Deus. Todos de armas encilhadas, desejando atualmente para nós a espada do Cristo, a cruz cuja lâmina, em se voltando para baixo, nos ensina que o trilho da paz é renunciação. É o único capaz de conduzir-nos à verdadeira ressurreição. Jesus nos disse, eu não vos dou a paz, vos dou a espada. E a espada é a cruz que nós temos que carregar, é a cruz que nós temos que vencer a nós mesmos, porque às vezes a gente pega uma espada para vencer o outro. A espada do Cristo, a cruz, é para a gente vencer a nós mesmos, as nossas inferioridades, os nossos vícios, né? Convosco lutamos, contudo, contando com o vosso concurso no trabalho constante do bem, pelo qual um dia nascerá a nossa comunhão perfeita com a luz divina. Então, perseverar. Jesus diz, quem persevera até o fim vence. Então, nós temos que perseverar, temos que ter bom ânimo para caminharmos, não desistir jamais dos nossos propósitos. Meus amigos, em nome de quantos oram conosco e de quantos esperam por nós, reiteramos o nosso profundo reconhecimento ao Senhor, implorando-lhe auxílio em socorro de nossas necessidades e levando-lhes igualmente a certeza de que perseveraremos no esforço de nossa regeneração até o fim. Desistir jamais. Prosseguir. Pedras no caminho, vamos enxergar e vamos desviar. Barreiras, vamos contornar. Dificuldades, vamos vencer, porque nós somos capazes para isso. Então, nós temos que acreditar na nossa força,
na nossa vontade, no nosso querer. Isso é fundamental. Bom, é oração. Então vamos fazer uma oração, vamos orar? Né? Então o que nós vamos fazer aqui agora? Como Jesus nos disse, ele falou, quando formos orar, vamos entrar para um quarto, fechar a porta. Então que quarto é esse? Nós vamos para um lugar onde a inveja alheia não nos atingirá, o ciúme não nos atingirá, né? A competição, aquele de querer vencer a nós mesmos, outros querendo vencer, não vão ter, porque nós vamos para dentro de nós mesmos. E vamos preparados para o que nós vamos encontrar. Porque às vezes nós vamos encontrar coisa boa, não, dentro de nós mesmos. Então vamos preparar, vamos fazer essa viagem para dentro de nós mesmos. O que nós encontramos dentro de nós? Encontramos alguma sujeira, alguma coisa que precisa mudar, alguma coisa que precisa ser trabalhada, alguma coisa que nós temos que descartar, alguma coisa que não serve mais, que nós estamos apegados. Então vamos anotar tudo isso na nossa consciência e vamos então agora para o outro departamento do nosso interior. Vamos para a nossa casa mental. Como estão os nossos pensamentos? Como estão os nossos pensamentos? Estão aflitos, sobrecarregados? Estão tranquilos, serenos, conflituosos? Nós confiamos no nosso pensamento, confiamos em nós mesmos? Confiamos na nossa força interior? Então, o que temos que mudar também nós vamos anotar na nossa consciência e vamos agora para um outro local, um templo, que é o nosso coração. Como está o nosso coração? Como estão as nossas emoções? Estão desequilibradas? Estão aflitas, sobrecarregadas? As nossas emoções estão muito diretamente relacionadas com os nossos pensamentos. Porque se o nosso pensamento é tranquilo, é sereno, nossas emoções também são tranquilas e serenas. Então vamos manter o nosso interior, vamos trabalhar o nosso coração, esse templo, vamos manter esse templo limpo, iluminado, sereno. O que temos que fazer? Temos que consertar muita coisa? Temos. Então vamos anotar isso na nossa consciência e vamos voltar para o nosso exterior. Chegamos aqui outra vez. Estamos tranquilos? Estamos serenos? Conhecemos realmente o que temos que fazer dentro de nós, no nosso íntimo, para mudar muita coisa em nós? Manuel, na oração dele, nos remete a repensar a nossa vida, a reconstruir os nossos valores. Então nós temos que estar sempre atentos a isso. Não é uma oração que a gente tem que fazer uma vez por ano. Todo dia nós temos que fazer essa viagem para dentro de nós mesmos e ter coragem de enfrentar a nós mesmos nessa caminhada. É fácil? Não. Mas é necessário? Sim. Nós precisamos ter coragem para mudar muita coisa dentro de nós. Nós precisamos ter disposição, confiança, porque assistência espiritual nós temos, ajuda nós temos os nossos anjos de guarda, nós temos nossos espíritos amigos, nós temos os nossos mentores espirituais, nós temos Jesus, nós temos Maria de Nazaré, né? Nós todos temos, né? Então nós temos que manter nossa mente, nosso coração florido, perfumado, iluminado, serenos. Nós temos que ter domínio de nós mesmos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Nós temos que gerenciar bem, né, o nosso íntimo. Nós temos que ser dono de nós mesmos, porque às vezes nós não somos donos de nós mesmos. Nós vivemos de acordo com o que os outros pedem para a gente fazer, do que a gente manda, das aflições que a gente vive, das angústias que a gente vive, das, né, notícias que a gente vê na televisão, que acaba com o dia da gente. Não, nós temos que ter controle de nós mesmos, no nosso interior, a nossa mente, nosso coração. Nós temos que alimentar isso, de vez em quando fazer uma limpeza dentro de nós mesmos, para que nós possamos manter equilibrados. O equilíbrio é isso, é você manter seu interior em condição de você trilhar bem dentro dele, com segurança. Muita paz, muita luz, eu desejo a todos que Jesus nos ilumine, nos proteja, nos dê bom ânimo e confiança e coragem para a gente enfrentar a nossa caminhada aqui na Terra. Né? Sabemos que não estamos sozinhos,
que os bons amigos espirituais nos conduzem, nos guiam, nossos anjos guardiões estão conosco. Temos muita paz. Jesus disse, eu vos dou a minha paz. A minha paz, né, que o mundo não dá, mas eu vos dou a paz de Deus. Então, que vamos todos permanecer na paz de Deus o tempo todo. Né? Vamos manter-nos serenos, equilibrados, focados e dispostos na nossa caminhada. Que assim seja. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, Chico,